Empreender no universo das artes é um verdadeiro ato de coragem. Mas será que coragem é suficiente para pagar as contas? Será que dá para viver de propósito e manter um negócio sustentável? Esse é o primeiro vídeo do quadro O Plano Delas. A ideia é que eu traga aqui para vocês, minhas clientes, empreendedoras reais. Hoje eu tô aqui para estrear esse quadro com esse casal incrível, Ju, Jess. Elas são donas do Quincas Ateliê. A gente tá no interior de Minas, chama Pitangui, a cidade. E eu escolhi elas pra gente começar primeiro porque eu tava aqui na cidade. E elas são um casal muito especial pra mim. A nossa relação começou há um ano. Vocês já devem ter ouvido falar das minhas clientes incríveis que fizeram a eternização do meu buquê. Então, nada mais justo do que convidá-las para estrear o quadro. Eu sou a Jess do Quincas. Hoje eu cuido de toda a parte artística. Então, o coração, né, da arte, dos produtos, hoje do Quincas é comigo. O sonho nasceu pra mim e eu dividi com a Júlia, que hoje é minha esposa. E que também tem um lugar muito importante pra gente, que é qual, amor? Quem é você, Ju? Eu sou financeiro. Eu sou a parte chata, né? O administrativo do Quincas e eu faço tudo também, um pouco de tudo. Limpo, embalo, organizo, arrumo prateleiras, tudo. O que você mais gosta de fazer é isso? Arrumar prateleiras. Gente, a Júlia, eu posso colocar tudo no lugar. Depois ela vai lá e vai me dar do jeitinho dela. E eu já acostumei nem arrumar mais, deixo pra ela arrumar, que ela adora mudar os produtos de lugar, cuidar dessa distribuição dos produtos. Então, agora que as apresentações foram feitas, eu queria abrir para vocês contarem por que Quincas e como que começou. Na verdade, não começou com Quincas, né? Era quinquilharia. Porque quando a gente começou, na verdade, assim, o Quincas, ele começou de ajuda. Todo mundo falava assim, eu sempre fui muito criativa. Todos os meus namoros, meus amigos, sempre ganhavam presentes diferentes e tudo mais. Aí todo mundo falava assim, Jess, não, você tem que dar uma coisa pro meu namorado, é dia dos namorados, o que você acha que eu faço? Não, Jess, eu pensei em fazer isso, tananina, tananã. Aí é dia da mãe. E aí eu ia ajudando, ia fazendo, não, vou fazer pra você. Eu falei, chega, né? Ué, que é isso? Vou cobrar desse trem. Esse trem aqui tem um futuro. Junto disso, eu tava atuando na área de gestão de condomínio. E não era de longe o que eu queria fazer, assim. E é uma renda extra. Então eu fui batendo no liquidificador. Tudo isso, essa insatisfação que eu vivia profissional no momento. Fui pra terapia. Porque o Quincas só saiu literalmente por causa da terapia. Terapia é importante. Sim, gente. Nossa, se não fosse a terapia, Camila, muito obrigada. E aí... talvez 5 minutos de igreja. Real? Então, assim, na terapia eu fui descobrindo o que eu realmente gostava de fazer. E é uma busca eterna, que eu estou nela até hoje. E aí nasceu o Quinquilharia. E o Quinquilharia nasceu exatamente assim. O pessoal falava assim, pega um pedacinho da lua. Pego, vou embrulhar pra você. Então eram coisas muito diversas. Mousepad, cesta, quadro. Então eu ficava, gente, que tralha, que monte de coisa. E na época eu tava lendo um livro que eu não sei o nome, não sei que livro que é, e tinha essa palavra, quinquilharia. E quinquilharia é exatamente isso, um quarto cheio de tralha, cheio de coisas, né? E eu falei, gente, quinquilharia é um ótimo nome. Exatamente porque nunca vai ser uma coisa só, sempre vai ser múltiplo, né? E foi exatamente assim que surgiu quinquilharia. Só que quinquilharia não é a estrada. Quinquilharia, era um nome muito grande. Aí nós começamos com quinqui, só que péssimo, nossa, muito ruim. Eu adorava. E a Júlia adorava o quinqui, fez e-mail com quinqui, ela era o quinqui, ela não queria Quincas, queria quinqui de todo jeito. Por quê? Não sei, eu gostava, achava fofo. Acho que foi uma abreviação que surgiu em algum momento, e eu tenho uma lembrança que tem participação da Rafa, alguma coisa a Rafa ajudou aí nessa abreviação. A Rafa é uma amiga nossa aqui de Pitangui e que me acompanhou desde os primórdios, assim, da marca, inclusive ela assina a logo, né, nossa logo, a identidade da nossa logo, que fez todo o redesenho, cores, enfim. Ficou gostoso de falar, todo mundo fala Quincas, né, Quincas tem a sonoridade perfeita e a gente ama, hoje a gente ama a identidade que a gente tem, as cores, e foi daí que veio o Quincas, assim. Quais os principais desafios que vocês enfrentaram? Eu acho que inicialmente o principal desafio era conciliar, né? A Jess conciliava o Quincas com outros empregos, outros trabalhos. Então o Quincas sempre foi, no início, né? Foi uma complementação da renda. E aí
Só que foi crescendo, então assim, veio o primeiro Dia dos Namorados, e aí foi um sucesso, e aí veio o primeiro Natal, e aí esse era o nosso principal desafio, porque era muito difícil conciliar tudo isso. E aí, só que foi caminhando, foi crescendo, a Jess começou a se dedicar exclusivamente ao Quincas, e aí os desafios, eles vão mudando ao longo do tempo. E crescendo. Então, assim, quanto mais o Quincas evolui, maior vai ficando o desafio. E aí o desafio, ele é especialmente financeiro, né? Assim, hoje em dia é isso, é um pouco de falta de braço com financeiro, com propósito. É muito difícil manter o propósito quando a gente está empreendendo, porque empreender é extremamente complicado, você tem que abrir mão de diversas coisas, inclusive da sua paz. Eu acho que a Júlia tocou num ponto muito importante, que foi o início, né? Primeiro que quando o Quincas surgiu lá da terapia, eu tava em Belo Horizonte, hoje a gente mora em Pitangui, mas eu comecei o Quincas em BH. E eu tinha um quarto, né? Eu alugava um quarto na casa de uma pessoa no centro, porque eu tava cansada de pegar 200 horas de ônibus, que é onde é a casa da minha mãe. E aí eu só tinha aquele espaço. Dali, a gente já pegou uma das campanhas, foi Dia dos Namorados, né? Que começou... Foi o primeiro. Sim, a gente tinha muito cliente aqui na cidade também, então eu fazia as entregas, a parte de entrega lá de BH, vinha pra Pitangui. Gente, a Júlia não sabia dobrar um papel no meio. Nossa, ela não sabia como é que pegava na tesoura. Ela tinha 2 mãos esquerdas no início. Só pra explicar um pouquinho, eu tava aqui antes e eu vi a Jess brigando com a Carol por conta de embalagem, tá? Então eu vou defender a Ju nesse momento. Mas é verdade, assim, o Quincas, ele é conhecido pelas embalagens, então por isso que ela fica indignada com a questão da embalagem. Não, eu sou realmente muito criteriosa, eu sou detalhista, né? Então eu sou muito pega no detalhe, mas a Júlia não tinha 2... Tô mentindo? Não sabia. E ela ficou me assistindo no Dia dos Namorados inteiro, gente, eu tava numa ressaca ainda, que burrice. E ela não conseguia fazer nada, só ficava me olhando assim, tipo assim... E disso, assim, eu acho que de marcos que a gente teve, de um Natal, assim, que eu conciliei com o trabalho, que eu fiquei 5 noites sem dormir, porque era trabalhando de dia nessa empresa e de madrugada no Quincas, porque a gente estava tentando alavancar a empresa para que eu pudesse viver só de arte, só da empresa, né? Hoje eu fico em função, Júlia tem uma outra tarefa, hoje ela que se divide, né, para me ajudar. Então eu acho que os maiores perrengues que a gente passou foram privação de sono, falta de dinheiro. Sim. E eu acho que é isso, assim, vontade nunca faltou, não. Quando a gente começou, eu falei, a gente vai ter que ficar um tempo ali meio trabalhando muito. Aí elas olharam, a gente é boa de serviço. Eu falei, então tá bom. E as meninas são mesmo. Quando a gente põe um negócio na cabeça, enquanto não dá certo, enquanto não fica pronto, é por isso que a Júlia falou a falta de paz, porque realmente a gente abre mão de tudo, a gente abre mão do nosso cansaço, a gente abre mão da casa, da limpeza da casa, a gente abre mão de estar com os nossos amigos, de estar com a nossa família. Isso às vezes as pessoas não compreendem também, eu acho que também é um desafio, porque a gente tem uma certa cobrança de presença, e às vezes a gente está imerso, já teve vezes a gente passar um mês aqui em casa, não vê ninguém, só a gente, mas não sei como que a gente não briga, só uma cara da outra. Então a gente se dedica muito. A conta sempre vem, mas a gente se dedica muito. Então, nesses 5 anos, o que vocês acham que deu muito certo e o que vocês não fariam de jeito nenhum novamente? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Nossa. Eu acho que ao longo do tempo a gente foi entendendo também, né? A empresa que a gente queria, o formato de trabalho que a gente queria. E aí era muito disso que a Jess falava no início, que a Jess disse, na verdade, que no início se a pessoa quisesse a lua, a gente buscava. E não que a gente não faça isso hoje, só que a gente entendeu e a gente coloca alguns limites nisso para que o trabalho fique sustentável, para que a gente consiga atender todo mundo, da forma que sempre foi, né, de uma forma humana ali, o mais próximo possível do cliente. Sem muito protocolo, né? A gente não tem muito protocolo. Exatamente. Então, assim, a gente preza muito por isso, mas hoje a gente já não fica mais naquela coisa que a gente vai fazer tudo a qualquer custo, que a gente vai fazer exatamente tudo que o cliente quer a qualquer custo, porque antes a gente tinha muito isso, a gente era meio que a fada madrinha. E a gente ainda só que a gente vem mostrando também o valor que tem por trás das nossas criações, né? Para além do que o cliente deseja, para além do que o cliente quer presentear, existe também a parte criativa do ateliê, né? Existe
as artes que a Jazz faz. Então isso tem muito valor pra gente, e a gente vem mostrando o valor disso pro cliente, para que ele, de certa forma, não é que ele deixe a ideia dele de lado, mas que ele também veja, nossa, olha só que legal, isso aqui que o Quincas criou, olha que legal isso que tem lá no ateliê pronto, disponível para eu comprar, porque é justamente isso, a gente quer resolver o problema da pessoa, a gente quer resolver o presente que a pessoa precisa entregar da forma mais prática possível, tanto para nós quanto para o cliente. Eu vou falar uma coisa aqui, porque isso é a Júlia, tá, gente? Ela quase me mata quando eu pego uma coisa que eu não faço pra fazer. Ela, por que você aceitou isso? A gente não faz isso. Que eu ainda tenho esse defeito. Eu tenho um pouco de dificuldade de recusar as coisas, assim. O povo pede às vezes, e eu sei que eu dou conta. É porque eu tenho que entender que nem tudo que eu sei fazer, eu tenho que fazer. Então, isso aí na minha cabeça, isso ainda é um obstáculo. Porque como eu sei fazer, eu dou conta de fazer, às vezes eu faço, mas não, eu precisaria estar gastando minha energia com uma outra coisa. E é importante a Júlia falar sobre as nossas criações, porque no meio de todo esse caminho eu me descobri artista. Que eu quinquilharia, não era que eu queria ser artista. Eu queria um dinheiro extra, eu queria fazer presente, eu queria ser criativa, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu venho de uma criação, né, que não ia em museu, eu não sabia o que era arte, eu não tinha acesso a essas coisas. E como que a gente volta nisso, né? Quando eu era bem assim, sei lá que sério, eu sou péssima de data, péssima dessas coisas, mas eu lembro que quando eu era pequena, gente, eu participei de uma aula de desenho na escola. Retiravam-se, tipo assim, uma parte dos alunos que tinham um determinado desenvolvimento para isso, colocava numa outra sala para fazer essa aula de desenho. E eu lembro disso, eu não tenho, infelizmente, minha mãe até falou que ia procurar, mas a gente não tem nenhum desenho dessa época, e isso ficou ali. Eu nunca explorei isso. Minha mãe também vem de uma criação que não tem muito acesso. Eu levei minha mãe no museu pela primeira vez. Então, eu fui conhecer a arte, eu fui entender o que era ser artista, entender que talvez era isso que eu queria com a Júlia, que já veio num contraponto cultural muito diferente do meu. Então, a Júlia me apresentou um mundo. Quando eu conheci a Júlia, assim, eu falei, nossa, isso... Eu acho que a primeira vez que eu fui no museu foi com a Júlia. Então, ela trouxe uma referência de um universo que eu sentia, que eu queria, que eu praticava, mas eu não entendi. Então, no meio de tudo isso, vem a Jazz Artista, que quer explorar isso. Então, eu também... O Quinca surgiu realmente pelas vontades das outras pessoas, pelos desejos, pelos problemas. Mas hoje, o que arde muito é mostrar, talvez, para o outro o que eu sou capaz de criar. O que tem em mim, o que eu posso mostrar, né? Então, quando a gente fala que o que deu muito certo, é talvez isso. Confiar no que a gente realmente sabe fazer. Confiar no que a gente acha que é bom, que é certo. Por exemplo, a embalagem. Eu sou muito conhecida mesmo por qualidade, por fazer o melhor sempre. E isso, às vezes, eu pego ali, hoje mesmo, né, com a Carol, ficou péssimo isso aqui. E eu sou assim mesmo, gente, eu falo, ficou péssimo, ficou uma bosta. Já me conhecem, mas quando fica bom também eu falo, não, maravilhosa, perfeita, nunca errou. Então, e é isso, você ser atento ao detalhe, você se dedicar nessa ponte que fez o nosso diferencial. Então hoje tem gente, por exemplo, hoje não muito mais, porque a Júlia também cortou isso, mas as pessoas antes, compravam um liquidificador para dar de presente, eles traziam para mim embalar o liquidificador. Eu já embalei cada coisa, gente, tipo assim, dificílima de embalar. Porque as pessoas, não era Quincas, mas as pessoas queriam que tivesse alguma coisa do Quincas. E isso acontece muito até hoje, mas não liquidificador e tal. Não veio me aparecer com liquidificador, que eu vou ficar muito brava. Sim. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Você acha que você se descobriu artista, talvez você não tenha dado espaço para esse lugar por conta do financeiro? E aí, quando você teve o encontro com a Ju, teve a influência da arte e se permitiu sonhar, você acha que esse lado ele pôde ser aflorado porque o financeiro ele não era tanto o centro? Sim, com certeza. Eu vim de uma realidade que você sobrevive, né? Você trabalha, você paga conta, você come. Inclusive, era uma questão que eu falo isso com a minha mãe até hoje, que lá em casa era até difícil fazer as coisas, porque em determinado ponto que você está trabalhando, você quer uma roupa, você quer um sapato. Só que minha mãe falava assim, não, mas tem que focar, e tem conta, sempre nessa insegurança. Então a gente vem de uma realidade realmente que você não escolhe o que você quer fazer. Nossa, na blusa do meu terceiro ano, né, tinha marketing, eu sou formada em publicidade, nem falei isso na apresentação, né, péssimo. Eu sou comunicadora e eu fui muito para esse caminho por sempre falar muito, sempre ser muito expansiva, mas eu nunca pensei, tipo assim, nossa, eu preciso trabalhar com marketing, vou sair, vou fazer isso. Nunca fiz um estágio na minha vida, porque estágio paga pouco e
pouco não paga comida. Então, desde, sei lá, dos meus 15, 16 anos que eu já ajudava na casa da minha mãe, já tinha uma responsabilidade financeira muito grande e não tinha essa de, nossa, vou fazer isso, vou me permitir fazer isso. A gente gosta muito do ano sabático, né? Eu vou tirar um ano para pensar o que eu quero fazer da minha vida. Não, gente, que isso? Não, o carro tá andando aqui, nós estamos catando coquinho no chão. Então, com certeza, se talvez, né, eu tivesse trilhado um caminho que eu tivesse possibilidade de acessar esse universo sem que o financeiro fosse uma cobrança, porque isso acontece até hoje. Você acompanha a gente, você sabe, muitas das vezes eu quero, sei lá, viver de conceito, fazer várias coisas e a gente tem que fazer o comercial, porque a gente precisa pagar a conta. Então hoje eu sou muito realizada, graças a Deus, eu acesso um mundo que eu acho que a minha família, né, venho quebrando muitas barreiras, tento proporcionar coisas para minha mãe nesse sentido, porque eu sou muito grata de tudo que a gente tem. Hoje eu como o que eu quiser, eu faço o que eu quiser muitas das vezes, e a gente tem que lembrar muito isso, porque às vezes a gente acha que a gente não tá em lugar nenhum, mas do que eu fui da minha vida, tudo que eu sempre batalhei hoje, que é isso, gente. Bom demais, minha vida é maravilhosa. Acho que entra um pouco desse ponto que você falou, né? Que a gente discute bastante no processo da consultoria. Muita gente acha que cuidado financeiro mata a criatividade. Vocês acham que isso aconteceu com vocês? Como olhar para o dinheiro influencia o negócio de vocês? E pode tacar pau na planejadora, tá tudo bem, qualquer coisa eu corto. Tô brincando. Não acho que mata a criatividade, mas eu acho que adormece, talvez. No sentido de que quando você está olhando para o dinheiro, né? Quando o dinheiro ele é não em si um problema também, mas quando o dinheiro em si ele precisa ser, num determinado momento, a força motriz para o negócio continuar de forma saudável, meio que você vai fazendo as coisas da forma que ela tem que ser feita. Você não se preocupa tanto com... Você até tenta, mas o conceito ele vem ali um pouco em segundo plano. E aí acaba que a criatividade também vai ficando em segundo plano, porque, assim, né, a Jazz, por exemplo, tem várias ideias, inúmeras ideias, e às vezes quando a gente vai verbalizar as ideias, na maioria das vezes não é sustentável, ou vai ter um custo e não vai ter um retorno. Ou tempo para aquilo no momento. Ou tempo para aquilo no momento, não... Porque, assim, né, a gente tem que entender que no negócio o tempo ele é muito valioso. Então, se a gente destina tempo para uma ideia que é muito legal, que tem todo um conceito por trás, que pode até vir a ter um resultado financeiro, mas a longo prazo. E aí, os outros projetos que estão ali em alerta, né? Tipo assim... pedido para entregar, cliente para atender, fica ali em segundo plano, e aí o dinheiro também vai ficando em segundo plano, vai tirando uma bola de neve, né? Então acho que, não que mate a criatividade, mas eu acho que existe um certo ruído. Eu fui proibida de entrar nas planilhas em determinado ponto. Jazz não olha mais as planilhas. Porque, na verdade, assim, primeiro, o que me alimenta? Eu vou falar muito sobre mim, que eu acho que cada pessoa, cada criador, ele tem uma base de alimento, né? A minha cabeça estar tranquila me alimenta. Eu posso passear, eu posso gastar. A questão do tempo, ultimamente, tem sido uma questão. Gente, terapia, viu? Não teve jeito, não. Tem que ir pra terapia. Eu tenho um senso de urgência hoje na minha vida, que às vezes ele não tá ali na minha rotina, ele tá na minha percepção do que é importante. Então, às vezes, eu tenho que fazer um trabalho e eu quero, sei lá, eu quero pesquisar, eu quero ler, eu quero assistir um vídeo, eu quero ver um filme sobre o tema, e eu não me permito, porque eu acho que aquilo ali, eu tô, sei lá, eu tenho que ganhar dinheiro, e isso aqui não é ganhar dinheiro, ver um filme não é ganhar dinheiro, só que ele não é diretamente, ele é indiretamente. Então, o processo artístico, você precisa consumir. Você precisa viajar, você precisa sair fora de casa, você precisa conversar com pessoas, você precisa ver as coisas. As pessoas acham, sim, tem, né, o dom, mas a criatividade, eu nem falo processo artístico, eu falo a criatividade, ela não é uma coisa que você nasce com ela. Você vai desenvolver, ela tem estímulo. O que você consome vai possibilitando que você tenha referência e gabarito para passear, para juntar um quer com lá, e aí você junta uma coisa nova. Então eu acho, a Júlia colocou que ela acha que não mata, eu não acho que mate também, porque tá ali dentro de você, só que ela não permite que você trabalhe.
você não consegue ter a tranquilidade, e eu acho que foi um pouco por isso que eu fui expulsa das planilhas, mas é a certa tranquilidade de falar, oi, pera, eu preciso criar, eu preciso me permitir criar, a gente tá com um desafio, gente, porque eu preciso criar fora do meu espaço tradicional, eu preciso talvez ir para uma cafeteria, sentar numa praça, e eu ainda não dei conta, para vocês entenderem como que esse processo, às vezes, você ter a responsabilidade ali do ganha-pão, do dinheiro, não, ele tá contado, te trava mesmo. Então, dentro da minha experiência particular, assim, eu fico muito pilhada, sabe? Eu fico, nossa, é o sono. Então, isso tudo é um em cadeia, vai te atrapalhando em processo de cadeia. Então, hoje, o financeiro, ele é uma questão pro processo criativo, assim, eu percebo. Uma contextualização rápida, até porque eu não sei quem vai assistir isso. Durante o processo de planejamento, quando as meninas me procuraram, a gente tinha um desafio. E agora, hoje, um ano depois, a gente tem outro. Durante o processo delas, a gente teve um momento que inclusive foi uma diretriz minha. Era o tema, né? A gente precisa fazer dinheiro a qualquer custo. Coloca dinheiro pra dentro. Coloca dinheiro pra dentro era o nosso objetivo. Isso por conta do objetivo que elas trouxeram há um ano atrás. Hoje o nosso objetivo é outro. Não que não seja colocar dinheiro pra dentro, vocês encomendem. Esse sempre tá ali. Mas não a qualquer custo. Se você tá assistindo e você tá tipo, meu Deus, eu sou artista, e agora? O que eu vou fazer? Vale dizer que aqui teve um olhar personalizado pro momento delas. Sim. E pro desafio que elas trouxeram pra consultoria. Então, muito específico. É um recorte, né? Isso é um recorte. Então, não significa, não é em nenhum momento uma recomendação, é um depoimento do modo empreender delas. E eu acho muito legal a gente trazer isso, porque tem muita gente que acha que primeiro, não dá para viver de arte, e segundo, arte é só se a gente virar da indústria. E não acho que é isso, mas não dá pra gente iludir e falar que é um mundo de Bob. Tem seus desafios, é só para trazer esse contraponto. Quando a gente fala da consultoria financeira, é muito no universo. Eu acho que cada pessoa tem uma construção. Até quem é artista, cada artista tem uma construção do ser de arte. Sim. Então é muito específico. Então quando eu venho aqui contar a minha história, né, o que a gente trilhou, não dá para fazer receita de bolo, né? Cada pão de queijo é assado do seu jeito, tem como não. Gente, eu amo as expressões mineiras. E até puxando um pouquinho de sardinha para as meninas, eu me apaixonei pelo trabalho delas antes delas me contratarem. Eu tava para casar e eu queria muito, há muito tempo eu queria isso, eu queria o meu buquê desidratado. Vocês estão vendo algumas folhas aqui, eu sempre achei muito lindo. E aí eu lembro que eu mandei mensagem, acho que pra Ju. Eu sempre dou oi no direct, né? Nossa, eu amei o trabalho de vocês. Ela, agora a gente não faz mais buquê. Aí veio uma lágrima, assim. Sim. Eu falei, vai vir. Aí deu certo. Deu, a gente fez. Então... Mas eu sonho com ele todos os dias. Ele tá lindo e maravilhoso. Mas uma coisa que eu acho muito bonito no modo de empreender de vocês é que, por mais que a coisa tem reunião que a gente tá mega pesada ali, de emoção e tal, o trabalho de vocês, ele tem muito significado. Até o jeitinho que a prateleira é arrumada, gente, juro pra vocês. Mas ele tem significado, ele tem um porquê. E eu acho que essa é a parte mais bonita de trabalhar com arte. E vocês conseguem traduzir isso no negócio de vocês. Então, só uma puxada de sardinha. E aí eu queria que vocês falassem um pouco do que o Quincas faz. A gente falou que não faz mais liquidificador. O que o Quincas faz? Não pega lua, pedaço de lua. Não pega pedaço de lua. Como que dá pra encontrar vocês? Como que contrata? Então, gente, essa pergunta, né? O que um Quincas faz? Eu acho que é a pergunta desses 6 anos, assim, que eu mais ouvi na minha vida. Porque, o que você faz, né? E tal. O Quincas é muito
ele é muito nós, mas ele é muito eu. Então eu sinto que às vezes a minha busca, meu encontro comigo mesmo, ele reflete diretamente no como a gente se posiciona, no como a gente fala sobre a marca. E eu sempre ficava assim, a gente faz isso, a gente faz aquilo, porque como a gente faz um monte de coisa, e eu até adotei uma frase, é melhor eu falar o que a gente não faz. Chama pra missa. Quando morre, 6 também horas da manhã. fala. Nossa, o de morre é muito alto. Todo mundo tem que saber. Aí a cidade inteira tem que ouvir e eu fico todo mundo surda. não. Então hoje, o Quincas, a gente tem quatro pilares, posso dizer, né? A gente tem as flores desidratadas, que destrincha em vários produtos, né? Desde arredomas, arranjos. A gente tem a aquarela, que é a minha paixão, que eu amo, né? Eu amo aquarelar, que também que tem muita presença dentro do nosso... É lindo. Sim, a gente tem os produtos, eu vou falar produtos personalizados, que é um pouco do ateliê, né? Aqui no ateliê a gente tem vela, tem home spray, tem peças em concreto, a gente tem escalda-pés, a gente tem caneca, então a gente brinca também um pouco com o universo de presentes afetivos e eternização de memórias, que tem ali a questão do buquê, que tem uma carta, que tem uma peça de roupa, então é um processo criativo que ele trabalha principalmente com as memórias. Então, quando a gente fala do que a gente faz, a gente tem esses pilares, mas eu acho que o que caracteriza e junta todas elas é o presente afetivo. Então, tudo que sai aqui do Quincas, o afeto ele vem primeiro do que o objeto em si. Perfeitas. Onde que acha a gente? Como que acha vocês? Nós estamos no Instagram, nós estamos no Pinterest, nós estamos no Google e no WhatsApp. E vocês enviam para o Brasil todo ou é só em Minas Gerais? A gente envia para o Brasil todo. Claro que tudo existe uma logística. Tem produtos que a gente não consegue enviar, que existe sim uma limitação, sabe? Por delicadeza, enfim. Mas hoje tem jeito para quase tudo. O povo tá mandando tudo pela internet, gente. Não é possível, né? Então a gente dá um jeitinho para tudo. Então hoje a gente envia para todo o Brasil. Mas a gente está muito presente dentro de Minas Gerais. As maravilhosas. Eu queria agradecer a vocês pela coragem de estar aqui. Teve algumas pessoas que vieram por livre e espontânea pressão. Obriguei. Não foi eu. Fiquei muito feliz que vocês toparam. Realmente é um lugar de muita vulnerabilidade. Mas a história de vocês é muito incrível para ela não ser contada. E de verdade, obrigada mesmo pela confiança, por estarem aqui. E agora que eu reparei, a gente tá tudo de laranja, né? Sim. Olha, deu certo. Paletinha do Quincas. Se você tá vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu, você faz aquele protocolo de sempre. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. Vamos fomentar esse amor pela arte. Como empreender por arte é difícil, mas dá certo, tá bom? Então você faz aí todo o protocolo, compartilha. E eu vou deixar o arroba das meninas na descrição do vídeo. Então, vocês podem ir lá, seguir, aí vocês vão lá e falam, nossa, a gente viu e tal, aí vocês pedem orçamento. Que legal, pensa. É isso, tem que chamar, tem que lotar a agenda, que a gente tem muito plano pra fazer. Nossa Senhora. Então, é isso, obrigada por estar até aqui e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.